reinando aqui em nossas vidas, né? Estou aqui numa maratona exaustiva. Quarta-feira preguei aqui, quinta-feira fui pregar na igreja de um amigo meu, no Pedro Lessa. Sexta-feira ministrei no Transformados pela Graça, né? Ontem preguei ali na Igreja Batista do Horto, aniversário de 28 anos. Hoje vou pregar aqui, amanhã e terça-feira ainda vou lecionar. Estamos aí pela misericórdia de Deus. Eu gostaria, né, que nós meditássemos um pouco no Salmo 73. Salmo 73. Deixe aberto, e à medida que eu for falando, nós vamos trabalhando nos textos que serão mencionados. Salmo 73. Deixe aberto aí. Salmo de número 73. O interessante é que quando nós pensamos em Salmo, a primeira coisa que vem na nossa mente é Davi. E na realidade Davi é um dos compositores dos Salmos, mas não é o único. Salmos é um livro de cânticos. Era a harpa cristã ou o cantor cristão de Israel. Temos 150 cânticos no livro de Salmos, que são divididos em 5 livros. E o Salmo 73 dá início ao terceiro livro de cânticos. O primeiro acaba lá no 41, 42 começa o segundo, e o 73 começa o terceiro, certo? Como eu disse, a maioria dos salmos foram composições de Davi, mas nem todos eles foram de Davi. Nós temos, por exemplo, um salmo de Moisés, nós temos salmos de Salomão, nós temos salmos dos filhos de Coré, e aqui também um salmo de Asaf. Ele tem outros também, o 74 também é dele, né? Mas quem foi Asaf? Asaf era um músico notável no templo, ou no templo do rei Davi, quando Davi institui lá os turnos de sacerdotes e os cantores do templo. Asaf era um deles, e ele foi designado para ser uma espécie de ministro de música no templo, de acordo com o que a gente pode ler no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 5. Este salmo foi escrito com a conclusão dos pensamentos de Asaf durante uma séria provação que ele teve. Ele, junto com alguns dos maiores santos da Bíblia, estava lutando para entender Deus e o que ele estava fazendo em suas vidas e no mundo. A gente olha para essa composição linda, mas ao mesmo tempo parece que enigmática. Quando a gente olha, parece que a mulher mesmo é crente. Ele realmente é o servo de Deus, ele realmente deixou um legado escrito na palavra de Deus, e escreve esse salmo que nos deixa assim de orelha em pé. Gente, Asaf foi uma pessoa que teve coragem de colocar para fora as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas frustrações. E às vezes nós, por nos designarmos crentes, temos vergonha de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, o que está acontecendo? Estou duvidando disso. E Asaf, ele teve coragem não apenas de expressar isso, mas de deixar escrito como um legado para nós. Há várias perguntas desse salmo para as quais Asaf procura respostas. Por exemplo, por que existe mal no mundo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins? E a tônica seria: vale a pena mesmo ser cristão? Vale a pena mesmo servir a Deus? Este é um problema comum. E talvez tenhamos feito algumas dessas mesmas perguntas, ou ponderado, pensado, refletido, considerado sobre quais seriam as respostas dessas perguntas. Cá entre nós, quem de você não passou, por um momento aqui desse, com essas
questões, com esses questionamentos. Asaf não encontrou resposta, pelo menos ele não deixou essas respostas bem visíveis para que a gente entendesse. A gente olha também no livro de Jó, e aquela grande pergunta que nos deixa no livro de Jó é: por que o justo sofre? E Asaf se vê numa situação como essa. Não encontrou resposta como um passo imediato de fé, mas ele vai ganhando vitória aos poucos, à medida que ele vai ponderando e vai pensando nessas questões que o deixa entristecido, o deixa aborrecido, né? Ao olharmos para esses passos que ele deu aqui no Salmo 73, talvez possamos entender o problema e quem sabe até mesmo descobrir a solução. Mas nessa noite a minha proposta não é tentar descobrir a solução, mas entender esse questionamento que invadiu a alma de Asaf e como que a gente vai lidar com esse questionamento. E eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e pensasse sobre os 5 olhares de Asaf, ou as 5 dimensões que ele nos remete nesse salmo. Primeiramente, Asaf olha para trás. Presta atenção no que ele diz no versículo 1 e 2. Ele começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E aí ele chega no versículo 2 e parece que é uma controvérsia aqui de pensamento. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Então, ele começa esse Salmo 73 fazendo um olhar retrospectivo, olhando para trás. E olhando para trás, olhando no tempo, ele faz uma afirmação de fé. Olha, Deus é bom para Israel, a nação dele. Ele está dizendo: Israel não pode reclamar. Israel tem essa certeza de que Deus é bom. E ele vai avante. Deus não é só bom para Israel, Deus é bom também para os puros de coração. Trazendo isso para o nosso contexto aqui de Igreja Batista Ebenezer. Se Asaf estivesse falando conosco, ele ia dizer aqui: olha, Deus é bom para a Igreja Batista Ebenezer. Mas também Deus é bom para os puros de coração. O que ele quer dizer com isso? Olha, o povo de Israel, Deus era bom para a nação de Israel, mas havia pessoas na nação de Israel que não desfrutavam dessa bondade de Deus. E a culpa era de Deus? Não, a culpa era dessas pessoas. E aí ele abaixa o tom e diz: olha, mas Deus continua sendo bom para os puros de coração. Ele está querendo dizer: ó, se você faz parte da nação de Israel e não consegue desfrutar da bondade de Deus, é sinal que você não é puro de coração. Porque se você é puro de coração, você vai experimentar, você vai desfrutar da bondade de Deus. E é isso que Deus quer falar conosco. Nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão conturbado, nós podemos ter essa certeza, essa afirmação de fé que Asaf teve quando começa esse salmo. Olha, Deus é bom para a nossa igreja. E Deus é bom para aqueles que são puros de coração. Só que aí ele, agora, no meio disso tudo, desfrutando da bondade de Deus, da certeza de que Deus é bom para a nação de Israel, para os puros de coração, e ele, sendo essa pessoa pura de coração, ele agora abre o seu coração e diz aqui no versículo 12, ele se vê aqui, eu coloquei aqui no meu pensamento, ele se vê derrapando, patinando, escorregando na fé. Ele faz uma afirmação de fé, mas ao mesmo tempo ele declara que está quase escorregando, que está derrapando e quase caindo na fé. Ele diz no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Isso significa, gente, que por mais santificados que sejamos, por mais gigante da fé que nos
considerarmos, estamos sujeitos a escorregadas na fé. Estamos sujeitos a derrapões na fé. Asaf, sendo ministro de louvor escolhido para estar no templo, para cantar a bondade de Deus, ele diz: olha, eu por pouco cheguei a escorregar, quase caí. Nós estamos sujeitos a essas oscilações, nós estamos sujeitos a esses percalços que a vida nos oferece, mesmo tendo certeza da bondade de Deus. Então Asaf começa a olhar para trás, e agora ele olha ao seu redor. Depois desse olhar retrospectivo, olhar para trás, ele olha ao seu redor, e a gente pode ver o que ele viu ao seu redor no versículo 3 a 12. Primeiramente, ele declara que ele estava com inveja da prosperidade dos ímpios. Veja o versículo 3 ao versículo 5. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doença como os outros homens. Então veja, ele olha agora ao seu redor e declara que, ao olhar ao seu redor e ver as pessoas que não tinham compromisso com Deus, aqueles ímpios, os que não querem nada com Deus, os que não são cristãos, e ele chega a declarar: olha, eu tenho inveja deles, eles não sofrem, eles não têm doença como nós. Então ele declara agora, ele expõe, ele abre o seu coração: olha, eu sei que Deus é bom, eu sei que eu sou limpo de coração, e eu tenho certeza da bondade de Deus, mas eu sou um ser humano, e eu declaro, eu aqui digo para vocês, eu tenho inveja da prosperidade dos ímpios. Vejo os ímpios prosperarem e fico com inveja. E ele também diz que estava chateado por causa do orgulho dos ímpios. Ele fala: esses ímpios, além de serem abençoados, terem prosperidade, olha, são soberbos, né? São altivos, são arrogantes, são orgulhosos. E ele estava chateado por causa disso. Veja essa declaração disso nos versículos 6 a 9. Por isso o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Então ele abre o coração dizendo: tenho inveja da prosperidade dos ímpios. Estou chateado com o orgulho, com a arrogância dessas pessoas ímpias. Você não já se sentiu assim? Diante de uma pessoa do seu trabalho que não leva Deus a sério, você está lá fazendo a coisa certa, e aí o seu chefe, o seu patrão, em vez de te dar promoção, dá promoção para aquele cara que você fala: olha, puxa saco, não tem nada com Deus, não faz a coisa certa e está lá, e olha, é orgulhoso. Você não fica chateado? Asaf teve coragem de dizer: olha, eu fico chateado, e eu tenho inveja. E ele ainda diz também no versículo 10 a 12 que tinha inveja da popularidade desses ímpios. Além de ter inveja da prosperidade, além de estar chateado do orgulho, agora tem inveja da popularidade. Essas pessoas famosas. Ele diz no versículo 10 a 12: por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento com o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Ele está dizendo: olha, eles são prósperos e têm fama, as pessoas os seguem. Se fosse hoje, né? Olha, estão bombando nas redes sociais, tem não sei quantos mil seguidores, as pessoas vão atrás do que eles fazem, vão atrás da moda que eles lançam. E Asaf está dizendo: estou com inveja, eu faço tudo para Deus, estou fazendo a coisa certa, e as pessoas não me seguem, seguem esses outros que não têm nada com Deus. Então é isso que Asaf
mostra que vem do fundo do seu coração quando ele olha ao seu redor. Além de olhar para trás, além de olhar ao seu redor, ele agora lança um terceiro olhar para dentro de si. Do versículo 3 ao versículo 15, ele mostra a descoberta que ele faz de olhar para dentro de si. Ele faz um autoexame, gente. Veja lá, versículo 13 ao versículo 15. Certamente foi-me útil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Então ele faz um autoexame diante disso tudo. Ele olha para trás, olha para o redor e vê aquelas pessoas prosperando, né? Aquelas pessoas tendo fama, mas agora ele olha para dentro de si e fala assim: olha, foi bom manter minha integridade, mesmo tendo inveja, mesmo querendo ser como eles, foi bom eu não me baixar a esse nível. Ele faz esse autoexame, ele se vê numa luta interna. Olha, eu estou com meu coração puro, que não estou aqui famoso, mas eu estou lutando, não quero me entregar, e eu jamais irei me entregar, não vou baixar a minha guarda por causa dessa suposta prosperidade desses homens ímpios. Ele estava em uma encruzilhada crítica. Ele olhou para trás e declarou sua fé em Deus, um Deus que é bom. Ele olhou ao redor e ficou com inveja da prosperidade dos ímpios. Ele olhou para dentro e encontrou inquietação e turbulência, junto com um sentimento crescente de que havia cometido um erro a confiar e obedecer a Deus. A princípio é isso. Será que eu errei em confiar e obedecer a Deus? Será que eu não estou aqui me desgastando por manter meu coração limpo e o meu coração temente a Deus? Enquanto eles não têm nada com Deus, estão crescendo e eu estou aqui ficando na ignorância, na inconformidade, sem ser percebido. Ele olha para dentro, faz esse exame e declara que está numa tremenda encruzilhada crítica. Aí Asaf pensa e agora lança um quarto olhar. Ele olha para cima. Lembra? Salmo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Salmo 121. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora Asaf também olha para cima, do versículo 16 ao 22. No versículo 16, nesse olhar para cima, ele vai até o templo de Deus e apresenta o seu caso para ele. Veja lá o versículo 16 ao 22. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele fala: foi muito difícil entender por que eu sirvo a Deus com o coração puro e não prospero, mas esses ímpios não querem nada com Deus e estão prosperando. Foi difícil para mim entender. Até que, ele está dizendo, olha, essa dificuldade de entender parou o cessou. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. A gente começa aquela canção, Te Louvarei, e o autor começa dizendo: o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Ele vai para o templo. Lá no templo ele começa a enxergar as coisas diferentes. Vocês perceberam? Quando a gente deixa de congregar, quando a gente se afasta da congregação, todas essas inquietações, todas essas incertezas invadem a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Quando a gente volta a congregar, opa, já estou olhando com outros olhos. Ele fala: eu estava assim até que entrei no santuário de Deus. Que coisa bonita, gente. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ele agora fala assim: olha, é o destino deles.
que adianta ter popularidade, que adianta ter bênçãos, mas olha o destino deles. Então, compreendi o destino deles. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Está dizendo, não adianta. Tudo isso que eles acham que é prosperidade, olha, é um terreno, é uma areia movediça, e vão escorregar, é ruína. E ele continua, né? Versículo 20. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. A visita de Asaf no templo fez um grande benefício para ele. Ele agora falou assim, olha o que eu estava fazendo. Eu estava agindo como um tolo. Eu estava agindo como um animal racional. Foi bom vir para a tua casa, porque eu pensei, eu repensei. E eu olhei agora, e aquela popularidade que eu tinha inveja, aquela prosperidade que eu tinha inveja, aquele orgulho que me deixava chateado, aquilo tudo não passa de areia movediça, aquilo tudo não passa de um terreno escorregadio, aquilo tudo não passa de destruição, porque esses ímpios serão destruídos por Deus. Ele diz aqui, são como um sonho. Quando tu se levantares, Senhor, versículo 20, tu os farás desaparecer. E aí ele diz, ó, o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, mas eu agi como insensato, como ignorante. A minha atitude para contigo, Deus, era de um animal racional. Agora ele fala, Deus, tu abriste os meus olhos aqui no tempo. Veja o valor que tem de congregar. A gente vai enxergar as coisas de outros olhos. Quando a gente se afasta, a incerteza vem, a dúvida vem, a inveja vem, o bloqueio de raciocínio para as coisas espirituais vem. Mas quando a gente retorna, que pausa. Asaf olha para cima e pensa, olha, eu estava agindo como tolo, como insensato. E agora ele olha para frente. Depois de olhar para trás, depois de olhar ao seu redor, depois de olhar para dentro de si e finalmente olhar para cima. Veja que até olhando para dentro de si ele não encontrou resposta. Mas quando ele olha para cima, ele vê uma saída, ele vê uma luz no fim do túnel e consegue compreender as coisas com clareza. E agora sim ele olha para frente com uma visão restaurada. Versículo 23 a 28. Agora ele é capaz de avaliar o tempo à luz da eternidade. Versículo 23 e 24. Ele diz, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. Ele está dizendo, esse tempo para os ímpios é curto, mas para o justo é uma eternidade. E a eternidade para o justo é fonte de bênção. Ele fala, tu vai me receber. Olha que coisa bonita, né? Tu me receberás com honra. Ele está dizendo, olha, esses ímpios têm uma honra passageira, mas a honra verdadeira eu vou receber de ti, Senhor. Ele está olhando agora para frente com os olhos abertos. E ele entende que para o cristão, para o justo, esse mundo não termina aqui. O cristão ele vive numa amplitude maior. Ele vive aqui na eternidade. Jesus disse em João 5,24: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos a eternidade.
Asaf agora entende. E como ele entende isso? Quando está no templo de Deus, que os seus olhos se abrem e agora ele olha para frente com clareza. Ele é capaz de avaliar o tempo à luz da eternidade. Ele é capaz de avaliar a terra à luz do céu. Ele agora olha para a terra, mas não com a luz de um terreno. Ele olha para a terra com a luz de um ser espiritual que ele é, um homem espiritual. Ele diz isso no versículo 25 e 26. A quem tenho nos céus senão a ti? Eu acho que isso aqui é a pérola do Salmo 73, essa declaração. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo do que estar junto a ti. Veja, a princípio ele fala: eu tenho inveja da prosperidade dos ímpios, eu tenho inveja da popularidade deles, eu estou chateado por causa que eles são orgulhosos. Agora que ele está dizendo assim: a quem que eu tenho na terra senão somente a ti? A quem eu tenho no céu senão somente a ti? A inveja agora desaparece. Ele agora tem essa certeza, essa convicção de que servir a Deus não é apenas a melhor escolha, é a única escolha correta. A quem tem no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Não quero mais prosperidade, não quero mais popularidade. Eu quero estar do teu lado, eu quero estar na tua presença. E o versículo 26 ele fala, né? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então ele agora olha para a terra com os olhos de quem está lá no céu. Mesmo que o meu coração fraqueje, né? Mesmo que eu perca a força, mas eu tenho plena certeza que a força do meu coração vem de ti. E não só isso, o Senhor é minha herança. Não importa prosperar como eles, a minha herança é uma herança maior. Não é apenas a eternidade, é Deus. Um aluno meu escreveu um livro e eu pedi para que eu parafraseasse. E nessa paráfrase eu falei assim: o livro dele, a melhor coisa que eu gostei está aqui nessa frase. Ele diz: a melhor coisa de estar no céu não é ou não são as bênçãos, não é a eternidade. A melhor coisa de estar no céu é estar ao lado de Deus, ter a presença viva dele. Isso é a melhor coisa. Ele está dizendo: de que adianta, né? Eu pensei assim, ele não escreveu, mas eu pensei assim: de que adianta estar no céu com toda aquela riqueza se Deus não estiver presente? A melhor coisa é a presença de Deus. E Asaf expõe isso para a gente. Ele é capaz de ficar em pé em vez de escorregar. Veja que no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Agora veja o que ele diz no versículo 27 e 28. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Olha, não tenho mais medo de escorregar. Por quê? Porque o meu refúgio é o Senhor. Não tenho mais medo de tropeçar. Não tenho mais medo de ir por ladeira abaixo. Por quê? Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio. Porque para mim o melhor é estar perto desse Deus soberano. Que coisa bonita, gente. Diante disso tudo, a situação não mudou. Os ímpios continuaram prosperando. Mas Asaf sim mudou. A situação não mudou. Mas Asaf e a maneira dele enxergar a situação mudaram. Deus quer que confiemos nele. Quer que estejamos experimentando bênçãos em meio às provações. Ele quer que andemos por fé e não por aquilo que vemos. A palavra de Deus é verdadeira.
não importa como sejam as circunstâncias que estão ao nosso redor. O Salmo 73 nos lembra da importância de passar tempo com Deus em adoração e essa espécie de contemplação, de avaliação espiritual. Não vivemos de explicações. O crente não vive de explicações. Vivemos de promessas, e as promessas de Deus se tornam reais para nós à medida que crescemos em nosso relacionamento com Ele. Por isso que ele fala: olha, melhor para mim é estar na tua presença. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Então vamos, gente, levar Deus a sério. Não importa o que aconteça ao nosso redor. Não importa que você olhe para as pessoas e fale: olha, eles estão numa situação melhor do que a minha. Mas lembre-se, isso é passageiro, é temporário. Mas a vida do cristão é uma vida eterna. E nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais preparadas para Deus. No dia do juízo, no acerto de conta, nós vamos receber aquelas palavras maravilhosas do Pai. Vinde, de Jesus do Cordeiro, vinde, benditos do meu Pai. Tomai por herança o reino que foi confiado por vocês. Curve sua cabeça. Como é bom, Senhor, poder confiar em Ti. Como é bom poder confiar em Tua palavra, mesmo a esse turbilhão de notícias, de situações que nos deixam, às vezes, duvidosos, invejosos, indecisos e, tal como Asaf, numa situação de patinar, de derrapar e de escorregar na fé. Mas nos ajuda a olharmos para cima e recebermos instruções da Tua palavra. Nos ajuda a valorizar o momento de congregação, de congregar, estar na Tua presença, no Teu santo templo, para receber alegria, força, para receber orientações do Teu Santo Espírito, para não mudarmos, mesmo que tudo ao nosso redor mude, para mantermos a nossa fé, o nosso compromisso com a Tua palavra e contigo. Nos ajuda a entender isso e não abrir mão do nosso compromisso de sermos cristãos, de ter o Senhor, como disse Asaf: a quem tenho eu no céu, senão a Ti? E a quem eu mais desejo na terra, senão a Ti, e estar junto de Ti? Nos ajuda a compreender isso e viver isso todos os dias. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Que Deus os abençoe.